Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos ler Cantares de Salomão. Este ato tem como diminuir? Sem subir o teclado. Cantares de Salomão, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Cantares de Salomão 3 diz assim: De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade e perguntei-lhes: Viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que me introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata e estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. A primeira coisa que precisa ser dita, sempre que nós lemos o livro de Cantares, e eu sei que há irmãos aqui que poderiam dar aula sobre isso, mas sempre que lemos Cantares precisamos entender o que é o livro e qual é o tipo de literatura, se é que nós podemos dizer assim, que está no livro. Então, o livro foi escrito 1000 anos antes de Jesus, é um livro escrito por Salomão, e ele usa uma forma de linguagem poética. Então, tudo aqui vai ter um teor poético. Entretanto, você tem um aspecto poético, mas o aspecto poético do livro, ele está nas entrelinhas mostrando aquilo que é profético. Então, você tem uma linguagem de amor, do noivo e da noiva. O livro vai falar sobre isso, vai contar uma história de amor do noivo e da noiva. E mostra essa história numa linguagem poética, um conteúdo profético. Então não é só uma história de amor, mas é uma expressão profética do relacionamento do noivo e a noiva, e aqui uma alusão muito clara a Jesus e a igreja. Jesus é o esposo e a igreja é a esposa, a noiva. O livro de Cantares vai contar então a história desse relacionamento, essa história de amor entre Jesus e a igreja. E a história dentro do livro vai acontecer dentro de um tempo, dentro de um período curto, que é o período de um dia. É o plano de um dia que a história se dá. Por isso, quando a gente olha no começo do livro, a gente vai ver o aspecto do amanhecer do dia. A gente vai ver logo no primeiro capítulo
ao meio-dia, onde apacentas o seu rebanho ao meio-dia. E à medida que vamos lendo, encontramos a expressão ainda antes do final do capítulo 2, antes que caia a tarde, que refresque o dia. Então nós vemos o capítulo 1 e o capítulo 2 como o início da história da igreja. O amanhecer do dia na história da igreja que aconteceu 2000 anos atrás. A história é contada dentro de um dia profético que se cumpre na história da igreja no período de existência dela. A igreja tem 2000 anos de história até aqui. Mas no livro de Cantares, esses 2000 anos são contados em um dia. É isso que nós estamos querendo dizer aqui. O capítulo 3 que nós lemos, ele começa mostrando uma outra indicação no momento do dia. Ele começa dizendo assim, de noite. Então, esse momento agora no capítulo 3 é o momento em que vem a noite na história da igreja. Durante 2000 anos, à luz do livro, a igreja viveu o seu amanhecer, o meio-dia, a tarde, e agora a igreja está vivendo o momento da noite. Entendemos que esse capítulo 3, a partir do primeiro versículo, então, vai falar desse momento de noite. E a noite, ela tem um significado muito importante, porque Jesus, quando fala sobre a noite, ele diz que à meia-noite ouviu-se uma voz. Aí vem o esposo sair ao encontro. Na parábola que ele contou das 10 virgens. Portanto, os sinais proféticos que nós vivemos hoje, que antecedem a vida de Jesus, indicam para nós que o momento da noite chegou. O momento das trevas está posto sobre o mundo. É o momento em que a igreja tem que estar preparada, pronta para o encontro com o seu noivo, para o encontro com o Senhor Jesus. O texto que nós lemos então, todo o capítulo 3, ele começa falando do momento da igreja quando cai a noite. Como estaria a igreja, ou como estava a igreja quando, e eu falo igreja, eu falo o evangelho de uma forma geral. Como estava o evangelho quando veio a noite. Um evangelho que estava desapercebido, um cristianismo que estava desapercebido e acomodado. Porque o texto diz assim, de noite, no versículo 1, de noite busquei minha cama, aquele a quem ama a minha alma, busquei e não achei. Então a hora da noite é a hora em que todos estariam acomodados, até porque noite foi feita para dormir, não é verdade? Então nesse momento profético na história da igreja, o cristianismo estaria dormindo. Cristianismo acomodado na sua cama, fazendo o trivial, crente que cumpre protocolo simplesmente, crente que faz visita à igreja. É isso que ele está falando. Acomodado. Busquei aquele a quem ama a minha alma. Nós vamos ver essa expressão no capítulo 3, porque todo o interesse de Deus está na alma do homem. A nossa alma tem um amado. A nossa alma quer estar com esse amado. O amado de nossa alma é o Senhor Jesus, é o noivo. Nós não estamos no Evangelho por aquilo que é material. Estamos porque a nossa alma, ela ama ao Senhor Jesus. Todo o desejo da alma do crente, da alma do homem nessa hora de noite, é de estar junto com o amado. De noite busquei aquele a quem ama a minha alma. A alma tem sede, mas como ela estava buscando? Na cama, no comodismo, no evangelho social, no evangelho de fachada, o evangelho sem compromisso com a eternidade. E aí o texto diz assim, busquei e não achei. Nós nascemos num país cristão, e você é cristão desde que você nasceu. E você viveu uma vida inteira na cama do comodismo, do cristianismo, do evangelho que te ensinaram. Mas um dia aprove a Deus nos mover a nos levantarmos da cama, a sairmos do comodismo. Versículo 2: levantar-me-ei, pois, rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem ama minha alma, busquei e não achei. Agora é uma igreja que está buscando o amado, que quer uma experiência
e quer salvação, por que você está aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Nós queremos salvação. Você não quer evangelho social. Você não quer um evangelho formal. Não é verdade? Você vai bater o cartão da igreja na quarta e no domingo. Ou na segunda, seja o dia que for. A sua alma não quer isso. Você está aqui porque você quer uma experiência com o amado da sua alma. Ela se levantou, ela foi em busca disso. Meus irmãos, a alma do homem está cansada de um evangelho descaracterizado que está à nossa volta. E os irmãos sabem disso. E eu creio que todos que estão aqui sabem disso. E ela sai buscando pelas ruas, pelas praças, nas agitações, na organização. Vejam, eu gostaria que os irmãos observassem isso no versículo 3. Acharam os guardas que rondavam a cidade. Então eles estavam buscando pelas ruas, pelas praças, pela cidade, mostrando a organização, né? Cidade com ruas, com praças. E ela não achou. O amado não estava na organização da cidade. Às vezes estamos achando, ou as pessoas estão achando que o evangelho está onde tem a organização eclesiástica. Você tem talvez lá um grande grupo cantando, um pastor formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, falando hebraico, grego, aramaico, e a alma continua sedenta, e a alma continua faminta. E o texto diz assim, que ela buscou pela cidade, pelas ruas, não achou. E diz assim, acharam os guardas a acharam. E ela perguntou aos guardas, viste aquele que ama minha alma? Ela se encontrou com as autoridades da cidade, perguntou, vocês viram aquele que ama minha alma? Não faltam autoridades do evangelho hoje, autoridades em Bíblia, autoridades em divindade e daí por diante, com os mais diversos títulos, de pastor a apóstolo, e a alma. Viste aquele a quem ama minha alma? A alma está salva? É esse o evangelho que está sendo pregado? E ela fez essa pergunta aos guardas, e a resposta foi o silêncio. Não tem nem resposta. Autoridades que não têm respostas para os anseios da alma necessitada, que tudo o que quer é encontrar o amado que é Jesus. Tudo que ela quer é ouvir uma mensagem que a leve para a eternidade, que traga comunhão, onde o Espírito Santo possa operar na vida dela e conduzi-la. Tudo que ela quer é isso. Mas os guardas não têm resposta para isso, não viram nada. Versículo 4. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Ele estava junto dos guardas, ele não estava junto das autoridades, não estava nas cidades, nas praças, na organização, nos movimentos. Ela se aparta disso. E ela tem um encontro com aquele a quem a sua alma tanto anelava, tanto almejava. Nós encontramos aquele a quem ama a nossa alma. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por isso, não é verdade? Um dia você teve pelas ruas, as praças, e alguns às vezes até fazem o caminho inverso, né? E começa a buscar pelas ruas, pelas praças, nas autoridades, e afinal de contas o pastor Joilton é muito fraquinho, né? Não fala nem grego, é difícil falar um português, quem dirá grego. Versículo 6, melhor, versículo 4 ainda. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o, achou, e o deteu, e o reteve consigo. Observe, até que o introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Ela encontrou, o deteve e o trouxe para dentro de casa. Você encontrou o amado da sua vida, um dia o amado da sua alma, você teve um encontro com Jesus? Introduza-o na sua casa, na sua vida, na sua intimidade. Ele precisa fazer parte disso. Ele precisa ser o governo da sua casa, a direção da sua vida. Você não pode ter uma experiência hoje aqui e sair e viver a vida como viveu sempre. Você não pode ser um crente que teve uma experiência, um encontro com o Senhor, e lá fora a sua vida é como se fosse a mesma de antes. Não, introduza o Senhor na sua casa, Ele tem que estar no comando, Ele tem que estar no governo.
Ele tem que estar na câmara daquela que gerou, é no quarto, na sua intimidade, nas orações, nas súplicas, na intimidade da sua alma. Versículo 5: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Agora é o noivo falando. Pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Agora é o noivo dizendo para as filhas de Jerusalém: se vocês não querem o meu amor, se vocês não querem viver uma experiência com aquele a quem as vossas almas de fato ama, então não acordeis, não desperteis o meu amor. O Senhor quer um compromisso com o homem, Ele quer um compromisso com a igreja. Não é um evangelho sem compromisso. Então, se você não quer isso, não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Que evangelho você quer? Social? Formal? Mais ou menos? Se deixar usar calça, se puder usar barba e deixar ir no cinema, já começa a pensar melhor, hein? Mais ou menos. O Maranata é muito rigoroso. Aliás, eu acho que eles estão sofrendo porque eles são muito rígidos, estão pagando, né? É assim que alguns pensam. Se você quer o amor dele na sua vida, você precisa deixar esse amor governar a sua vida. Mais ou menos, não existe mais ou menos para o Senhor. Versículo 6: quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumada de mirra, incenso, de toda sorte de pós aromáticos? E aí, quando nós vamos vendo na sequência, ele está falando da noiva que está subindo do deserto, uma alusão profética à igreja que um dia se levantou, saiu do comodismo, encontrou o amado, reteve em sua casa e agora ela está subindo do deserto. O que é o deserto mesmo? O que é o deserto? Né? Um negócio mais ou menos com isso que os irmãos, parecido com isso que os irmãos falaram, né? Deserto é muito bom, não é verdade? Sombra, água fresca, muita comida. É assim? Nós estamos no deserto, sim ou não? Novidade para alguém aqui? As provas, o sol intenso, o frio à noite. É novidade para alguém? A escassez de alimentos, os perigos. Meus irmãos, a igreja está vivendo esse deserto que é o mundo, ou vivendo nesse deserto que é o mundo, só que ela não está acomodada no mundo. Quem é essa aqui? Sobe. A igreja está subindo, ela está deixando esse deserto. Em breve, as lágrimas que hoje correm dos seus olhos pelas agruras do deserto, elas cairão nos louvores que você vai cantar na eternidade. Estamos subindo. Quem é essa que sobe do deserto? Parece um susto, que surpresa! Ela está subindo do deserto. Imagine alguém chegando ou saindo do deserto. Olha o aspecto: desfigurado, cansado, faminto, desnutrido, desidratado. Mas ela não está subindo do deserto assim. Vejam como ela sobe do deserto. Quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumo? Parece uma fumaça subindo. Ou seja, o lugar que ela está subindo, você olha, é um sinal, né? É uma igreja que sobe nessa hora cheia de sinais do Espírito Santo na sua vida, cheia das marcas do Senhor na sua vida. Ela está subindo como coluna de fumo. Você olha, imagina um deserto. Se tiver uma fumaça, você não, uma fumaça, lá tem uma coisa acontecendo ali. Quem olha de qualquer ponto de Vila Velha vai encontrar muitos lugares onde está subindo uma fumaça, né? Um povo reunido, cheio de sinais. Quem chegou até aqui chegou porque viu sinais. Não são os meus sinais, os sinais que o Espírito Santo tem operado na vida da igreja. Perfumada de mirra, está subindo do deserto, perfumada de mirra. Os irmãos aqui sabem, a maioria sabe, que mirra é uma planta que, de onde se extrai um óleo que se faz perfume. Perfume de grande valor, inclusive. Prensa, extrai um óleo e faz o perfume. Então a mirra, ela é um símbolo de provas,
de lutas, símbolo de uma igreja que, como a mirra, quanto mais amassada, quanto mais perseguida, quanto mais esmagada, mais ela exala o bom cheiro de Cristo. Isso o mundo não entende. Tanta prova, tanta luta, tanto problema, problemas na vida pessoal, lutas em relação à igreja, e você passa ali em frente, e o que você ouve, o que você sente é o bom cheiro de Cristo. Mirra, louvor de uma igreja que não cessa a sua glorificação, mesmo estando no deserto, mesmo sendo provada, mesmo sendo esmagada, sendo perseguida, achincalhada, sofrendo zombarias. Quem é essa que sobe no deserto como colunas de fumo perfumado de mirra e de incenso? A Bíblia diz, na visão de João lá no Apocalipse, que ele via subindo diante do trono do Senhor um incenso com as orações dos santos. O incenso é símbolo da oração. A igreja que está subindo nessa hora, ela tem os sinais como coluna de fumo, ela tem as marcas, as provas perfumadas de mirra, e ela é uma igreja de oração, de súplica. Por isso ela está orando nessa semana e vai continuar orando na próxima semana também. Perfumada de mirra, incenso, de toda sorte de pós aromáticos, todo tipo de aromas agradáveis que são as operações do Espírito, os dons espirituais na vida da igreja. E é assim que ela está subindo. Ela não está subindo amargurada, murmurante, sofrida, desnuda, vestes sujas. Ela tem um perfil, ela é a amada do noivo. Ela está subindo, veja, versículo 7. Eis que é a liteira de Salomão. Então eles estavam contemplando ela subindo do deserto, mas ela não estava subindo com seus próprios pés. Ela estava sendo carregada. Todos sabem o que é liteira aqui? Liteira é aquela espécie de maca, né? Só para fazer uma analogia, você tinha os escravos, aquela carruagem que era carregada pelos escravos normalmente, soldados, 2 na frente, 2 atrás, deixando em cima a noiva ali, o rei ali, ou a rainha ali dentro, 2 na frente puxando atrás. Deu para desenhar já como é que era a liteira? Então a noiva que estava subindo do deserto, que estava saindo do deserto, ela não estava caminhando com seus próprios pés, ela não estava pisando nas areias quentes do deserto, ela estava sendo conduzida pela liteira, pelo veículo que não era dela. Mas a liteira era de quem? Salomão. Era o rei Salomão. A igreja nessa hora que está deixando o deserto, que vai entrar na eternidade, ela não sofre as agruras do deserto nos seus pés, ela não para na caminhada. Ela está sendo conduzida não pela sua força nem pelo seu vigor, ela está sendo conduzida pelo veículo que o rei colocou à sua disposição. É a obra do Espírito dele quem nos conduz. E a liteira de Salomão, todos que viam, identificavam quem está lá dentro. Talvez não dê nem para ver, mas quem está ali dentro está sendo conduzido pela liteira de Salomão, é o veículo dele. O Espírito Santo tem realizado uma obra nessa última hora, que é como uma liteira que nos conduz, que nos guarda. Veja, ainda no versículo 7, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, déspotos na guerra, cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. Que horas que ela estava subindo do deserto? De noite. E à noite tem os temores, os ataques à noiva, à liteira de Salomão, para que ela fique, quem sabe, pelo deserto. Todo ataque que você sofre é para que você fique no deserto, sabia? Só que nesta hora, os valentes de Israel estão lutando pela liteira e pela noiva. 60 valentes. E 60 é número de quem mesmo? Simboliza o quê? O homem, né? O homem que foi feito ao 6º dia. Por isso o 6 está associado ao homem. Esta obra, ela é feita de homens e mulheres. O Senhor chamou homens e mulheres, mas nos pôs nessa obra como valentes,
Deus nos armou com espadas, ou com a espada que é a sua palavra, e que você tem, e que você conhece. A espada nessa hora é para defender a noiva, é para defender a liteira de Salomão, é para preservar a honra da nossa vida. A espada nessa hora não é para atacar o homem indouto, não é isso. Não é para atacar aquele que não conhece o Senhor, não. A espada é para defender a obra, é para defender a igreja. Você ficou sem argumento? Você ficou sem saber o que dizer, o que responder? Por quê? Ficou em dúvida em algum ataque, nos temores noturnos que nos cercam hoje? Está faltando a espada? Está faltando a Bíblia? Está faltando relembrar aquilo que você já aprendeu? Está faltando fazer seminário? Pode ser, né? Em quanto tempo você não vai lá? Só 3 anos? Todos armados de espadas, destros na guerra, treinados, treinados e habilidosos para a guerra. Quero fazer uma pausa aqui. Para que espada? Para que valentes? Para que treinamento para a guerra? Se somos crentes, se somos servos de Deus, que Ele não envia os seus anjos para nos defender, não é verdade? Meus irmãos, essa hora final na história da igreja é uma hora de muitas guerras. E você, como valente dessa obra, tem que estar armado com a espada do Espírito, conhecer a palavra, conhecer o Senhor, a intimidade dele, sinais na sua vida, habilitado para lutar as guerras dessa última hora, para defender a obra na sua vida e no seu coração. Crente tem guerra também, né? O rei Salomão fez para si palanque ou palanquinho? Palanquinho, palanque, depende da tradução, né? Todo mundo sabe o que é palanque? Você sabe, você deve ter feito discurso em palanque, não é verdade? O político gosta muito, né? Vamos ver, ela está subindo, e o rei Salomão, e o rei nessa hora em que ela está subindo para o casamento, ele faz um palanque. Agora a figura muda um pouquinho. Quando você faz um palanque, lá no interior, tem Deus no interior também, Deus? Celina. Lá no interior tem um coreto, né? No interior você sabe o que é. Fui longe agora, não? Uma espécie de palanque também, né? A turma, quando vai se apresentar, vai lá, as fanfarras, aquele negócio todo, né? Você coloca o palanque, alguém vai lá para cima e começa a falar, todos vêm. Vem quem está sobre o palanque. O rei Salomão, nesta obra, ou esta obra para ele é um palanque, sabia? Porque é ele quem fala. O rei Salomão fez para si um palanque. Ou seja, toda a estrutura é para que o rei esteja em evidência, para que o Senhor Jesus esteja em evidência. A obra para nós é um palanque onde quem assume o comando, quem discursa, não sou eu nem pastor nenhum. Toda honra, toda glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao noivo que tem a noiva. Sou eu que sou o dono da noiva. Vejam como que é o palanque em que o rei Salomão está sobre ele falando, né? Fez-lhe, versículo 10, colunas de prata. Toda a estrutura que sustenta é a prata. E a prata é o símbolo da redenção. O preço que foi pago pelo sangue de Jesus, pela vida dele, foi um preço de prata, 30 moedas de prata. O que sustenta essa obra de pé é o poder do sangue de Jesus. Ele que nos coloca de pé, que nos mantém de pé. Estrado de ouro é onde pisa. Sustento de pé, coluna de prata. Estrado de ouro você está num lugar onde o poder de Deus está se manifestando. Esse é o estrado de ouro. O assento de púrpura, porque a púrpura era símbolo de realeza, os reis usavam essa cor. Então o assento nessa hora é de púrpura porque o rei está presente, o rei está no seu palanque. O interior do palanque revestido com amor. Dentro da igreja,
todo o revestimento é do amor do Senhor que um dia nos encontrou. Aqui não é lugar para briga, né? Desavença, não fala com fulano, fulano não fala com você. Isso não existe aqui. De luta e de guerra já basta lá fora. Os temores noturnos estão lá fora. Os ataques estão lá fora. Mas aqui dentro está o amor de Jesus presente nas nossas vidas. O interior é esse tipo de amor. Por isso que as pessoas se espantam, né? Às vezes ouvem coisas, não, porque lá e tal, ouvi isso e aquilo outro, entrei no blog, aí ficam assustadas. Aí quando entro, mas porque eu fui lá, não foi bem assim que aconteceu. Eu fui lá e vi colunas de prata, eu vi o estrado de ouro, eu vi um assento de púrpura, o interior revestido de amor me tratava tão bem, eu me senti tão bem nos louvores, eu gostei tanto da mensagem, nem pedi o dinheiro. Há um choque, né, de informações. Aquele que entra sabe que é o palanque de Salomão. Versículo 11, para chegar ao final. Saí, ó filhas de Sião, contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e do júbilo do seu coração. Desposório é casamento. A noite chegou, a noiva está subindo na liteira de Salomão. O palanque de Salomão está pronto, o palanque do rei está pronto, ele está falando. E o momento que nós vivemos antecede ao casamento, o dia do desposório do rei, o casamento entre o rei e a sua noiva, o noivo e a noiva. O rei é Jesus, o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E esse casamento vai acontecer muito em breve. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. O que não pode é você estar despreparado para esse casamento. Portanto, o convite do Senhor para você nessa hora é que você suba no deserto, entre na liteira de Salomão, seja um valente de Israel nessa obra, lute com a espada do Espírito, com a palavra, vença as guerras dessa hora de noite, para que você não perca o maior evento da história da igreja, que é o casamento dela com o seu noivo. Deus abençoe. Vamos cantar.